Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é muito importante para esclarecer para toda a população, que é sobre a medida certa em educar os filhos. É uma medida que às vezes é difícil, porque nós às vezes vamos para o excesso, às vezes para a falta. Eu que já sou mãe de 2 meninas, né? Depois da experiência, a gente fica realmente com esse manual em déficit, sem saber qual é a medida certa. No seu caso, tem a ciência, o conhecimento, aí na hora da prática, santo tem de um casa não hiato aí, opera né? milagre, tem aquele ditado, né? Então, assim, mas a gente procura seguir algumas orientações que eu estou aqui hoje para esclarecer, para evitar exatamente esse desequilíbrio. Porque... O maior exemplo que eu vejo disso, Daniela, foi uma vez quando a minha filhinha nasceu, a enfermeira que estava assim, dando banho, pegando, virando e tudo, assim, aquela facilidade, eu, gente, vai quebrar, vai vir. Não é essa isso? sensação. Aí eu falei, e aí, tudo, você já tem filho? Tem. Ah, então para você é muito fácil. Que nada, em casa tudo é diferente, ali é outra coisa. É esse mesmo exemplo, exatamente. Né? Inclusive, na nossa profissão, né, na profissão de psicólogos, nós não podemos atender pessoas próximas nem parentes. Então, isso também inclui os filhos. Então, o nosso olhar é um olhar maternal, o meu olhar também é um olhar de mãe. A emoção está totalmente ela ali está aplicada, envolvida, né? E eu preciso, como qualquer outra mãe que está nos assistindo, ter alguns cuidados para não superproteger, para não sufocar e não criar o filho dentro de uma bolha. Porque isso, sim, hoje é um problema. Quando a gente fala de mães controladoras, Daniela, o que a gente pode colocar como prováveis causas, né, dessa superproteção, desse sentimento de posse? Fala pra gente, é a questão, talvez, essa projeção da carência do casamento que talvez não foi suprido, isso projeta para os filhos, é uma idealização ali, talvez, da infância, da boneca, do boneco, da casinha, eu que mando em tudo, eu que conto. Conta pra gente. Sérgio, é um pouquinho de tudo isso. É de tudo um pouco, um pouquinho de tudo um pouco, mas vamos lá por partes. A gente tem que entender a mãe num contexto mais geral. Então, essa mãe, ela vem de uma família de origem e muitas vezes ela está repetindo um padrão que a mãe, a avó, né, teve com ela. Então, muitas vezes a mãe é controladora porque teve também uma mãe controladora. Então, ela repete com o filho aquilo que ela vivenciou na infância. O que está por detrás desse excesso de controle normalmente? O medo do abandono e o medo da solidão. Mães, por exemplo, que foram... isso não é uma regra, não, tá? Mas é muito comum. Mães que tiveram a maternidade mais tardia, elas ficam muito apegadas aos filhos e esquecem dos outros pilares da vida, né? Então, esquecem do papel, por exemplo, social, de terem amigos, da própria parte profissional e ficam focando somente no filho. Então, isso causa um desequilíbrio. Então, uma das causas, o medo do abandono causa esse controle exacerbado, o medo da solidão, a repetição de padrão, porque fui criada assim, repito o que eu não queria repetir, acabo repetindo inconscientemente com meu filho. E cada um tem realmente, cada mãe tem também a sua individualidade, né? Mas normalmente é o medo do abandono, o medo da perda. Então, não quer perder aquele filho, quer que o filho tenha uma vida muito perfeita, idealiza demais, e aí acaba cercando o filho, impedindo que ele possa ter um desenvolvimento sadio. É o que a gente fala assim sobre essa questão dessa simbiose, né? De ser a extensão do próprio corpo dela, das emoções dela, das carências dela, e isso para uma vida inteira, às vezes, né? E uma vida inteira e uma geração, inclusive, porque as mães controladoras, elas não só controlam a vida dos filhos, como se deixasse, se essa simbiose não for rompida, ela vai passar a controlar a família que o filho vai formar. Então, tem aquelas matriarcas. Se formar, né? Se ela permitir. Permitir que chegue uma nora ali... Aí vai dar quase que briga, né? Então tem esse lance de nora e sogra, muitas vezes, até em função disso, né? A mãe não quer perder o filho e acha que, porque vai casar, vai perder aquele filho. E são papéis completamente distintos. O papel de mãe, o papel de mulher.
Então, tem que prestar atenção. Uma outra coisa importante da gente frisar, porque a gente está falando muito de mãe, é que hoje a sociedade mudou um pouco, né? Então, mãe hoje não é só a mãe biológica, né? Assim, o feminino. Tem pais que fazem papéis de mãe hoje. E mães que estão no mercado de trabalho e estão fazendo o papel de pais. Então, o que nós estamos falando aqui é, de uma maneira geral, não só da mãe, mas de quem faz esse papel. Às vezes a avó, às vezes o tio que está criando, né? O cuidador de uma maneira geral. E diante dessa simbiose, o que é importante? Que a figura do pai, ou quem faça esse papel, possa interferir e fazer esse corte. Porque num termo aí mais técnico seria essa castração ali, né? Cortar esse cordão umbilical. Né? Exatamente. É importante que entre a lei, na psicologia a gente entende, né, que a castração, o papel, a entrada do pai é uma entrada de organização, é um organizador mental, porque é a lei. Então, coloca a criança um pouco mais dentro da realidade, de como que realmente funciona o mundo. E não como a mãe, às vezes, apresenta o mundo para a criança. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.